Advogado, você já parou para dar uma espiadinha se no escondo do seu cliente tem alguma sigla de RMC? Atenção ao golpe. Muitos aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos acreditam que estão realizando um empréstimo consignado tradicional, mas na realidade estão aderindo a um cartão de crédito com juros elevadíssimos e sem amortizar o saldo devedor. Sei que direito bancário pode nem ser a sua praia, mas uma coisa é certa, esse cliente você já tem. Falta só oferecer mais esse serviço. Sei também que navegar por outras marés não é tarefa fácil. Mas se eu te disser que nesse caso é? Bom, para te provar que é verdade, resolvi compartilhar um estudo de caso concreto e te mostrar todo o passo a passo do cálculo da RMC. Assista até o final, que eu garanto que você vai triplicar a sua base de clientes com mais essa ação. Mas antes disso, se você ainda não faz parte do nosso canal aqui no YouTube, corre lá para se inscrever e ficar por dentro dos assuntos mais quentes do mundo do direito. Vamos lá? Eu vou só apresentar para vocês aqui o cálculo, tá? Esse é um caso real. Eu vou fazer com a data do cálculo da época do cálculo, tá? Para já deixar isso bem claro, porque se fosse com a data de hoje, essa ação estaria prescrita. Então, eu quis replicar exatamente um caso bem parecido, só que em vez da gente fazer uma liquidação da sentença, eu vou fazer uma liquidação da inicial. Como eu acho que teria sido bem melhor se o advogado tivesse apresentado esse cálculo na inicial, tá? Então, a data do cálculo vai ser 10/6/2020, só para explicar para vocês já. O valor do empréstimo, gente, vai ser exatamente aquele valor limite, tá? E a data do contrato vai ser aquela data da inclusão que eu também demonstrei no cálculo, tá? Aí aqui, essas configurações eu vou passar uma por uma para vocês e a gente vai acompanhando a documentação para vocês verificarem como é que eu faço esse cálculo. Aqui no cálculo jurídico, existem duas formas de vocês realizarem o cálculo. Vocês podem acessar tanto pelo menu a parte de clientes como a parte de cálculos, tá? Eu escolhi aqui clientes, coloquei meu nomezinho na listinha, vou botar aqui novo cálculo e escolher a parte bancária. Essa oportunidade da RMC também pode trazer uma outra grande oportunidade, que é a parte de empréstimos e financiamento. E vocês viram lá na documentação que tem muito empréstimo, às vezes a margem consignável a gente geralmente vê um só, pode ter até duas, tá, gente? Mas a gente vê um só. Mas a de parte de empréstimos tem bastante, então quem quiser aproveitar e quando tiver com a documentação em mãos, dá uma investigada se o cliente não tem algo para revisar aqui também, eu acho uma grande oportunidade, porque sempre tem, tá? Aqui no menu lateral, tá? Você tem a parte de clientes e tem a parte de cálculos, certo? Aí aqui na parte de clientes, eu selecionei o cliente que eu já tinha criado, tá? Ana Paula. Aí eu vim aqui, cliquei em novo cálculo, e nessa parte que ele pergunta que tipo de cálculo deseja realizar, eu escolhi a área bancária, tá? E aí aqui tem o nosso cálculo de reserva de margem consignável. Aí eu inicio aqui, coloco em começar. Aí aqui, gente, vamos lá. Vamos começar esse caso, né? Eu vou escrever aqui, caso da Maria Terezinha versus Banco X, tá? Como eu falei para vocês, eu vou colocar a data base do cálculo igual do caso que eu coloquei como referência, conforme o caso real, tá? Então, se vocês estiverem fazendo o cálculo novo, vocês vão colocar a data de hoje. Mas como eu estou replicando um caso real, eu vou colocar a mesma data que o banco utilizou na época, e depois eu quero comentar, fazer um comentário final com vocês. Então, a data base desse cálculo, eu vou até colocar aqui, gente, que é uma liquidação inicial, tá? Então, a data base desse cálculo foi 10/6/2020. Mas, se vocês estiverem fazendo o cálculo aqui hoje, vocês colocam a data de hoje. Qual é o valor do empréstimo? O valor do empréstimo é que a gente vai utilizar aqui, porque a gente não tem o contrato. Quando a gente não tiver o contrato, a gente utiliza o valor que está aqui. Então, o valor limite, eu vou usar os 2.939. Então, aqui o valor do nosso empréstimo é de 2.939. Qual é a data da obtenção do empréstimo? Quando a gente não tiver acesso à cópia do contrato, a gente vai usar o quê? A data da averbação, a data da inclusão pelo meu INSS. Essa data está aqui, ó, gente, 5/6/2016. Então, eu venho aqui e coloco exatamente a data, 5/6/2016.
tá? A parte de restituição de valores aqui, eu vou configurar como é que eu quero que os valores sejam restituídos ao meu cliente. Em regra, gente, ele é de juros de mora de 1% ao mês e a grande parte dos tribunais utiliza o INPC. Isso aqui é uma sugestão se vocês querem que esses juros sejam proporcionais ou não. Eu vou deixar aqui marcado que é como o sistema está sugerindo para mim que seja mais favorável, tá? A segunda parte do cálculo é a parte do recálculo da parcela. Então, o que a gente está fazendo nessa parte do recálculo da parcela? O que a gente está configurando aqui? Gente, aqui a gente está configurando nada mais do que pegar o valor do emprestado e converter ele num verdadeiro empréstimo consignado pessoal. Então, olha que interessante essa parte. Diante da data que eu coloquei aqui, 5/6/2016, o programa já puxou para mim qual é a taxa média do Bacen nessa data. E aqui tem um aviso interessante que nessa data, especificamente, isso pode acontecer com vocês, tá, gente? O Bacen não disponibiliza taxa média nenhuma. Então, o que eu recomendo e até o programa faz para vocês também? A gente recomenda a taxa da data mais próxima. Então, a data da taxa mais próxima, ele encontra e já oferece aqui para vocês, 2,21. Se eu quiser aplicar, eu só clico aqui, tá? Mas, olha só, eu não estou tratando aqui de um caso da Maria Terezinha, não é uma aposentada do INSS? Então, se é um aposentado em pensionista do INSS, eu vou olhar, gente, para a IN 28 de 2008. E aqui, a gente já puxa o valor para vocês. Então, aqui, a taxa para empréstimos era de 2,14. E a taxa para o cartão de crédito era de 3,06. Eu vou usar o quê? Se eu estou pedindo para converter o valor emprestado em um empréstimo consignado, eu vou usar a taxa máxima do teto do INSS e vou fundamentar isso na minha petição, na instrução normativa, tá? Então, aqui eu vou usar 2,14 porque ela é mais favorável do que a taxa do Bacen. Aqui na parte das parcelas, é quando vocês vão olhar para aquele documento chamado ISCRE. Eu vou pegar ele aqui, ó, tá aqui o ISCRE da Maria. Nessa segunda parte do cálculo, gente, eu vou dar um zoom aqui para vocês, porque aqui fica horrível. Então, só lembrando, tá, gente, a reserva de margem consignada do cálculo que a gente está fazendo agora, exatamente está aqui nessa parte inferior, o valor do empréstimo está aqui, a data do empréstimo é essa que a gente vai utilizar, né? E aí, aqui começam os descontos mês a mês desse empréstimo. Então, sempre eu vou estar olhando o quê? O código 217, né? Mês a mês, mês a mês. Até a data que vocês forem ajuizar a ação e os descontos estiverem sendo realizados. Existem duas partes importantes para configurar nesse cálculo, né? Então, a gente já colocou as informações básicas, a gente colocou a data do cálculo, né? Que em regra vai ser a data atual, mas a gente aqui, como a gente está replicando um caso prático, a gente vai colocar exatamente a mesma data que foi utilizada no cálculo da liquidação do banco. O valor do empréstimo, que eu já mostrei para vocês de onde a gente tirou, que é no valor limite, né? A data da obtenção, que é exatamente a data da inclusão, né? E aí aqui a gente vai configurar duas partes do cálculo, que quando apresentar o resultado vocês vão entender um pouco melhor, tá? A parte da restituição dos valores é nada mais do que eu estar pedindo o quê? Que aqueles descontos da RMC sejam restituídos. Só que eu quero que eles sejam restituídos, corrigidos e em dobro. Então, foi até interessante ter voltado aqui, porque eu tinha esquecido de marcar, ó. Então, em regra, gente, as restituições dos valores descontados dos seus clientes, elas são corrigidas com juros de mora de 1% ao mês, por isso que eu já coloco aqui. O índice que mais comum que eu já vi na grande parte das sentenças é o INPC, então eu costumo já colocar, mas vocês podem avaliar o que o tribunal local de vocês coloca, e também já sugeri aqui. E eu vou pedir que esses valores que foram descontados mês a mês do meu cliente, eles sejam restituídos em dobro. E aqui, no segundo momento do cálculo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele valor emprestado, que foi descontado e até hoje não parou, e vai converter ele em um verdadeiro empréstimo. Então, quando eu faço isso, eu tenho que utilizar o quê? A taxa de um empréstimo, e não de um cartão de crédito consignado, que é o que o banco fez e prejudicou o meu cliente. Então, eu venho aqui, através da data que eu preenchi na obtenção do empréstimo, vejo o que o sistema está sugerindo e aplico a taxa
que for mais favorável. Então, aqui eu estou complicando o quê? A taxa do INSS para o empréstimo. Por quê, gente? Porque eu, numa parte do cálculo, eu estou fazendo o quê? No parte do recálculo das parcelas, eu estou falando que eu quero que esse empréstimo, que esse valor que o meu cliente pegou emprestado, seja, então, convertido para um empréstimo tradicional. Então, para isso, eu tenho que aplicar a taxa de um empréstimo. Então, eu aplico aqui a taxa máxima de juros que é permitido para aposentados e pensionistas, tá? Agora, vamos para a parte das parcelas. Vou voltar aqui na parte, esse aqui é o SCOM, né, em que ele apresenta, lembra que eu falei para vocês? Os dados gerais, né? Então, a gente tem aqui a parte de empréstimos, que não é o foco do nosso treinamento hoje, mas vai ser do próximo. E a gente tem a parte do cartão de crédito, que é o da RMC, tá? Então, a gente vai focar exatamente aqui. Então, ele está ativo, os descontos continuam sendo realizados, o valor emprestado foi de R$ 2.939, a gente já lançou nesse nosso cálculo, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os descontos mês a mês que foram ocorrendo nesse caso. Como é que faz isso, Ana? Pede para o cliente o ISCRE dele, mais ou menos, gente, aqui, se a data da inclusão foi 5/6/2016, o início desses descontos deve ter ocorrido no mês 7. Pode ser que aconteça um pouquinho mais tarde, dependendo do banco, tá? Então, eu vou, aqui, eu já uni os documentos, tá, gente? Esse é o ISCRE. Então, tá aqui, 6/2016, eu vou lá na competência. Aqui ele te deu uma puladinha, porque esse extrato, ele não tá certinho, tá, gente? Ele não tá desde o dia 7, mas eu fui conferir lá no caso, e eles começam dessa data. Mas, então, só para mostrar para vocês de onde eu tirei os valores. Então, o que eu faço, gente? Eu vou em competência por competência. Vamos por aqui, 8/2016. Eu anoto num bloco de notas, 113,07. Aí eu venho aqui, competência, 9/2016. Aí eu venho aqui no código 217 e anoto lá no meu bloco de notas, 112,85. E assim sucessivamente, até a data, mais ou menos, que eu vou ajuizar essa ação. Eu tento puxar até mais ou menos onde os descontos estão sendo realizados. Eu pego esses valores que eu acabei de apontar aqui para vocês, gente, eu passo para um bloco de notas. Tá vendo aqui, eu botei que foi quando iniciou os descontos, tá? No dia 10/7, então o ISCRE vai demonstrar para vocês quando começou esses descontos. Então, eu coloco aqui dia 10/7 e coloco o valor. E aí eu fui copiando. Nesse caso aqui, tinha mais ou menos, se eu salvo engano, umas 47 parcelas, tá? Aí eu pego, gente, esse aqui, copio, eu venho aqui, aperto em importar, ele vai abrir esse importador de parcelas, dou um Ctrl+V aqui, e aperto em importar parcelas. Aí eu só ajusto aqui, porque teve uma célula em branco, né? E salvo. E posso salvar essa no final, tá? Eu fiz aqui a importação. E eu também poderia ter feito também, mês a mês, se eu quisesse, aqui, todos os campos são editáveis, tá? Então, o termo inicial dos meus danos morais, R$ 5.000, 5/6, data do evento danoso, INPC, data dos juros, a mesma data da correção monetária, apesar de que muitas vezes o juiz não podia fazer parte da data da citação, mas eu não ajuizei a ação, então vou colocar essa, né? Danos morais também de 1%, honorários, eu já coloco aqui meus honoráriozinhos, de 10% sobre o valor, ou também se eu quiser deixar em branco para não aumentar aqui o valor, se bem que a gente vai separar lá os honorários do valor da casa, não teria problema nenhum. Vem aqui e salvo. Gente, basicamente é isso, tá? Aqui, vocês vão verificar nessa tela que a gente tem 3 resultados, 3 métodos diferentes, tá? Eu recomendo até que vocês depois cliquem nesse íconezinho aqui, toda vez que vocês quiserem recordar, porque aqui tem a metodologia de cada um deles, e é interessante vocês colocarem também na petição inicial de vocês. Essa parte é muito interessante porque vocês conseguem avaliar o que é mais, o que vale mais a pena pedir. Seria pedir para o juiz converter o cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, ou seria pedir para ele converter e o valor que exceder do empréstimo, assim que ele zerar, você pedir a restituição simples? Ou será que seria melhor o terceiro método, que seria pedir a restituição dos valores somente? Não pede a conversão. Pede que todos aqueles descontos de IMC sejam apenas restituídos em dobro. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, talvez fique mais claro. Então, o método 1, gente, o que eu vou fazer no método 1? Eu vou pegar aquele valor prestado
e vou converter ele num empréstimo consignado. Lembra que eu configurei com vocês que a taxa para um empréstimo consignado seria de 2,14. Então, eu pego todos aqueles descontos de RMC e aplico a taxa. Só que, diferente de um cartão de crédito, esse saldo devedor aqui, ele vai diminuir até zerar. O que não acontece na RMC jamais, né? Então, vocês vão verificar, acompanhem toda vez que vocês estiverem fazendo esse cálculo, ó, vão vendo aqui o saldo devedor até ele zerar. Ó, aí aqui começa a ficar negativo, certo? Então, aqui, ó, na linha 41, gente, é quando o cliente de vocês liquidou esse empréstimo. Então, se você pede, ó, é tão interessante isso, porque aqui você demonstra que se de fato fosse um empréstimo que ele tivesse contratado, que é o que deveria ter sido, porque ninguém sem consciência vai contratar um cartão de crédito com uma taxa de juros abusiva, ele teria liquidado o contrato dele no dia 10/11/2019, tá? E aí, esses valores aqui, excedentes, gente, que ele fica devendo para o banco, você pode simplesmente aplicar a taxa ainda da conversão do empréstimo, como alguns juízes fazem, e aí você devolveria esse valor para o banco apenas, tá? Para saldar essa dívida. Ou vocês podem falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, então, como alternativa. Vocês pedem que o valor do empréstimo, o valor emprestado seja convertido em empréstimo, e aí vocês falam que o excedente, ou seja, da linha 42 a 47, vocês querem que seja restituído na forma simples. Aí, gente, é o método 2. Então, o método 2, ele converte em empréstimo até ele zerar, e o que excedeu, ele coloca como restituição. Então, o que a gente faz aqui? Ó, se vocês observarem, vai estar tudo zerado aqui, e na parte, lembra que eu falei para vocês? Ó, a partir dessa parcela aqui, os excedentes vão ser colocados como simples, restituição simples. Esse método é muito interessante. Então, eu acho até, claro que o 3, muitas vezes, costuma ser bem mais favorável que o 2, tá, gente? Mas não é sempre que o juiz acata a restituição em dobro, né? Porque vocês têm que comprovar a má-fé do banco. Então, o método 2, ele me parece também, apesar de não ser mais favorável que o 3, mas ele parece ser bem mais aceito, né? Então, mas vocês podem colocar pedidos alternativos. Então, seria o quê? Vocês pedirem para aquele valor emprestado ser convertido, e o que é CT, assim que zerar, assim que o cliente teria liquidado, aqueles valores serem restituídos em dobro. Então, esse método 2 é bem interessante. E o método 3, gente, bem simples, bem fácil aqui, ó. Tá aqui os valores que foram debitados, eu pedi em dobro, né? Então, ele dobra, aplica a correção monetária, juros, e aqui no final a gente tem o valor para esse cliente. Então, aqui embaixo, em todas as telas, tem as configurações do resultado dos danos morais, tá? E aqui a gente tem separado um por um. Então, no método 1 aqui, nesse cálculo, o valor total devido deu 9.029, nesse método 2, 9.745, e no método 3, 21 mil. Então, imagina se vocês conseguem a restituição sem pedir para converter. Você já ganharia 21 mil nessa ação. Então, realmente a restituição simples, muitas vezes ela parece mais favorável, tá? Lembrando, gente, que se vocês estiverem diante de uma liquidação de sentença, óbvio, aí o que vocês podem fazer? Vocês salvarem esse cálculo aqui da inicial, depois vocês podem vir aqui nas configurações iniciais e ir mudando as configurações conforme o comando sentencial, tá? Então, vocês podem vir aqui, adequar o cálculo de vocês e no consolidado apresentar, ó, aqui sai o relatório, tá? Com o método e só com esse individualizado, só com esse cálculo aqui. Então, vocês apresentam o cálculo que vocês entenderem que for mais favorável para o cliente de vocês, tá? Viu só como é tranquilo? Então aproveita agora e já manda aquele e-mail informativo para toda a sua base de clientes, alertando sobre esse possível golpe que eles podem estar passando. E aí, com o SCOM e o ISCRI em mãos, é só realizar o cálculo no CJ. Ah, e mais uma boa notícia. Todo mês, o CJ proporciona para os seus assinantes treinamentos ao vivo e com especialistas, assim como esse que você acabou de assistir. E mais, todos os treinamentos também contam com a parte teórica para que você possa emergir não apenas no cálculo, mas também na matéria de direito. Bom, vou ficando por aqui, mas não esquece de deixar o seu joinha e o seu comentário. Até breve!